Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. No momento em que o mundo observa uma queda significativa do número de casos e mortes por Covid-19, a Organização Mundial da Saúde apresentou na última semana uma estimativa que ajuda a dimensionar o impacto da pandemia. A Organização Mundial da Saúde declarou agora há pouco que quase 15 milhões de pessoas morreram em decorrência da Covid-19 no mundo inteiro entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021. Esse dado representa um aumento de quase 3 vezes maior do que aquele relatado oficialmente pelos países durante a pandemia. O levantamento da OMS revela números semelhantes ao de um estudo publicado em março na revista científica The Lancet. Ao divulgar os dados, a Organização Mundial da Saúde apontou para a necessidade da construção de sistemas de saúde mais preparados para enfrentar desafios como a pandemia do novo coronavírus. Lembrando que o relatório levou em conta as pessoas que morreram diretamente de Covid-19, mas também as pessoas que morreram indiretamente em consequência da doença. Por exemplo, quem não teve acesso ao atendimento adequado porque os hospitais estavam sobrecarregados com doentes de Covid-19. O relatório levou em conta também as mortes que foram evitadas, por exemplo, por conta de uma menor circulação de pessoas durante os lockdowns da pandemia da Covid-19. Hoje, boa parte dos países enfrenta uma demanda pelos serviços de saúde perto dos patamares normais. E a situação levou governos a flexibilizarem ou até mesmo extinguirem medidas sanitárias de controle. No Reino Unido, por exemplo, o fim das restrições foi anunciado ainda em fevereiro. Foi anunciado pelo primeiro-ministro Boris Johnson no parlamento britânico. Havia uma grande expectativa. E agora as pessoas que estiverem com Covid-19 serão liberadas do isolamento legal obrigatório. Mas os cenários da pandemia variam de acordo com as regiões. Na China, por exemplo, o aumento da transmissão do novo coronavírus levou à adoção de uma política de tolerância zero, com a volta do lockdown, do trabalho remoto e do uso obrigatório de máscara em grandes cidades, como Xangai e Pequim. Vamos para Pequim, capital da China, porque a população voltou já ao trabalho depois de um feriado de 5 dias em meio à tentativa de conter um surto de Covid. Com o fechamento de dezenas de rotas de ônibus e mais de 10% das estações de metrô, muitos trens ficaram lotados na cidade. Apesar do incentivo das autoridades para o trabalho remoto, os distritos de escritórios da cidade ficaram movimentados com pessoas usando bicicletas para se locomover. Alguns lockdowns isolados de edifícios residenciais e também o fechamento de academias, restaurantes e outros locais permanecem funcionando. A China continental registrou mais de 5 mil novos casos de coronavírus ontem, dos quais cerca de 370 são sintomáticos. Sobre o cenário atual da pandemia e a conclusão da Organização Mundial da Saúde com relação às subnotificações, conversamos agora com a Denise Garrett. Ela é epidemiologista e vice-presidente do Instituto Sabin de Vacina, nos Estados Unidos. Denise, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Sempre um prazer te ouvir. Bem-vinda. É um prazer enorme estar aqui com você, Carol. Obrigada pelo convite. Denise, a ideia desse episódio surgiu a partir da declaração da OMS de que há um grande número de subnotificações, de mortes e casos por Covid-19. Por que tanta dificuldade em monitorar os números da doença? O que explica essa subnotificação? Essa é uma ótima pergunta, porque o número, certamente, ele é muito maior do que o número que foi relatado, que foi registrado. Mas essa dificuldade, Carol, em monitorar mortes, vem muito do fato que muitos países não tem uma notificação adequada de causa de mortes, mesmo antes da pandemia. Isso não é de agora. Os dados de pré-pandemia, por exemplo, são de que cerca de 6 de cada 10 mortes no mundo não foram registradas. E muitas dessas mortes, elas ocorreram da Covid, elas ocorreram nesses países que não têm um sistema adequado para notificar as mortes. Por exemplo, a Índia, a estimativa é de que metade das mortes da Covid que não foram contadas ocorreu na Índia. Mas não é só a Índia, tem outros países, Indonésia, Paquistão, Bangladesh e vários outros que
não tem esse sistema de notificação adequado. Então, em termos de monitorar mortes, por isso que a gente está vendo que o número correto realmente foi muito maior do que os 6,2 milhões de mortes confirmadas. E aí nos perguntamos, Denise, nesse momento, os dados apontam para uma queda significativa de casos e mortes por Covid-19. Corremos o risco de, mais uma vez, estarmos subnotificando a doença? Com certeza, Carol, está havendo uma subnotificação grande do número de casos, porque grande parte desses casos agora estão sendo casos leves, muito em função não que as cepas ou a nova variante são mais leves, mas em função que grande parte da população já tem uma certa imunidade natural e já tem uma proteção vacinal. Então, esses casos leves não estão sendo contabilizados, porque a maioria das pessoas nem procura o sistema de saúde para os casos leves. Com certeza, o número de casos é maior do que o que nós estamos registrando. Ao mesmo tempo, estamos acompanhando vários países relaxando medidas restritivas. É o caso, inclusive, aqui do Brasil. Porém, temos um exemplo nesse momento que é a China. A China volta a observar o aumento de casos da doença. Temos, por exemplo, medidas bem rígidas em Xangai, lockdown por lá, o que levou a protestos da população, algo que na China é muito raro de acontecer. Como é que a gente pode observar, Denise, essas várias realidades quando falamos dessa doença? Para traçarmos um diagnóstico mundial, fica muito complicado devido às diferenças regionais? A situação da pandemia, ela não é a mesma em todo o mundo. Alguns países, eles foram capazes de controlar de uma maneira melhor, responderam de uma maneira melhor do que outros países. Então, hoje, a gente tem essa disparidade da situação da pandemia nos países. E isso vai também ser carregado para a fase de endemia, que nós não estamos lá ainda, mas os países que responderam melhor agora nessa fase da pandemia, eles certamente vão terminar com níveis menores quando chegarmos na situação da endemia. Agora, você citou a China, Carol, e realmente eles continuam a empregar essas medidas bem rigorosas no país, inclusive lockdown de bairros e cidades inteiras. Agora, isso é algo que a pandemia está durando muito mais do que esperávamos que durasse. Essas medidas, elas são difíceis de serem aplicadas a longo prazo. Os lockdowns, eles foram muito úteis no início da pandemia. Ali, nós ainda não sabíamos muito sobre o vírus, não tínhamos as medidas de proteção que nós temos hoje, as vacinas, os antivirais, os anticorpos monoclonais, a gente não tinha nada disso. Então, o lockdown serviu para ganhar tempo para podermos desenvolver a vacina e principalmente para preparar o sistema de saúde. Mas não é uma medida a ser implementada a longo prazo, porque tem um impacto muito negativo na economia e também na vida da população. Não é algo que possa ser mantido assim a longo prazo. Então, a política de Covid-0 da China é algo impossível deles atingirem com as medidas que eles estão tomando. Por outro lado, Carol, não é hora de jogar a toalha, não é hora de flexibilizar totalmente as medidas de controle, de jeito nenhum. Nós precisamos estar aumentando a cobertura vacinal de 3 doses, para os idosos e imunossuprimidos, um reforço adicional. A gente precisa continuar usando máscara em lugares fechados, porque não podemos simplesmente decretar que a pandemia acabou, porque a pandemia não acabou. Não há como se criar um mundo de ilusão que agora estamos vivendo em endemia, porque não é o caso ainda de endemia. Então, essas medidas de proteção que eu citei, a vacina, continuar a máscara em ambientes fechados, aumentar a disponibilidade de teste para as pessoas infectadas
infectadas poderem se isolar, aumentar a disponibilidade de medicamentos antivirais. A gente tem um medicamento agora, que é o Paxlovid, que se você tomar precocemente, diminui o risco de hospitalização e morte em 89%. Então, nós temos medidas de proteção. Não é o caso de simplesmente fechar os olhos, enterrar a cabeça na areia como o avestruz e decidir que a pandemia acabou, porque não é o que estamos vivendo no momento. Denise, aproveitando, você destacou bastante aí que não estamos na fase de endemia. O que seria essa fase? O que falta para chegarmos lá? E hoje, a comunidade científica trabalha com alguma previsão? A fase de endemia, pela própria definição, endemia é algo onde você não tem aquela surpresa e o sistema de saúde ele é capaz de absorver os casos, é algo muito mais previsível, o que não é o caso ainda com a Covid. A evolução do vírus com a Covid, a gente está vendo novas variantes, a circulação viral ela ainda é muito alta, com novas variantes que são cada vez mais transmissíveis. E não é verdade que com o tempo as variantes vão se tornar mais leves. Isso é uma falácia. E a evolução do vírus ela é imprevisível. Então, nós podemos ter variantes que escapem à imunidade natural, como é o caso das subvariantes da Ômicron, que está escapando à imunidade cruzada com a cepa original. E, até o momento, é importante ficar bem claro que nenhuma variante está escapando à proteção da vacina para doença grave. Muito embora a proteção contra infecção, a proteção vacinal contra infecção tenha diminuído, a proteção vacinal contra doença grave e morte permanece alta. E por isso é muito importante que todo mundo tome as 3 doses e precisamos aumentar essa cobertura vacinal aí. E, finalmente, Carol, eventualmente nós vamos precisar de novas vacinas que protejam para essas famílias diferentes do coronavírus, que é o que a gente chama uma vacina que é pan-coronavírus, como se fosse uma vacina universal. E estamos trabalhando nisso, mas para o momento agora é ainda continuar na certeza que não podemos jogar a toalha, temos que estar vacinando, temos que estar aumentando a disponibilidade de medicamentos e continuar usando máscara em ambientes fechados. Muito importante. Feitos alertas, esclarecimentos, orientações com a Denise Garrett. Mais uma vez, Denise, obrigada por estar conosco. Até uma próxima. Muito obrigada. Foi um prazer, Carol. Até a próxima. O prazer foi nosso. Um abraço. No final de abril, com a manutenção dos baixos índices de infecção e de mortes por Covid-19 no Brasil, o governo anunciou o fim do estado de emergência sanitária, com um prazo de 30 dias para a adequação de estados e municípios às mudanças. O Ministério da Saúde publicou a portaria que encerra a emergência em saúde pública por causa da Covid-19. Essa medida exige a revisão de políticas públicas feitas durante a pandemia. Mas medidas pontuais de controle são adotadas diante de surtos da doença, como no caso de algumas escolas do estado de São Paulo. Com grupos de alunos contaminados, aulas chegaram a ser suspensas. E, em alguns casos, também foi retomada a obrigatoriedade do uso de máscara. As precauções aparecem num contexto de surgimento de uma nova subvariante em circulação no país, a Omicron XQ. Além de medidas preventivas, aos poucos surgem outros aliados no combate à Covid-19. A Anvisa aprovou recentemente o uso emergencial de um antiviral para o tratamento de casos potencialmente graves da Covid-19. E o que podemos esperar sobre o futuro quando falamos dessa doença? Teremos de aprender a conviver com o vírus? São essas as questões que trazemos agora para uma conversa com a Natália Pasternak. Ela é microbiologista, fundadora do Instituto Questão de Ciência. Natália Pasternak, muito bom te receber no Item Mais uma vez, e bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Natália, há pouco a gente destacava aqui como
estão os números da pandemia no Brasil e no mundo? Como é que hoje você classifica o cenário da Covid-19 como um todo? E o que a gente já pode projetar em termos de expectativas? Olha, o Brasil tem uma vantagem em relação a grande parte do resto do mundo, que é a alta cobertura vacinal. Apesar de não estar perfeita, é uma boa cobertura vacinal, pelo menos para as 2 primeiras doses. Então, mesmo com variantes e com alta de casos, é muito pouco provável que o Brasil realmente tenha um quadro grave de pandemia, com muitas hospitalizações e mortes, porque a gente tem uma grande parcela da população vacinada, uma grande parcela que também já teve Covid, então gerando uma imunidade híbrida, e com isso a gente vai conseguir manter a pandemia, provavelmente, mesmo com novas variantes, em níveis muito baixos. Agora, não é essa a mesma realidade de outros países que a gente sabe que não tem a mesma cobertura vacinal, que não tem acesso a vacinas. E enquanto esses países não conseguirem ter acesso às vacinas e realmente vacinar suas populações, a gente continua vivendo essa situação de possível surgimento de novas variantes que daí vão se espalhando pelo mundo e não deixam a pandemia efetivamente acabar. E aí você fala, então, pouco provável um quadro grave no Brasil, devido ao nosso cenário, nossa cobertura vacinal, mesmo diante de subvariantes e de novas variantes. Há pouco aqui também, Natália, a gente falava sobre uma subvariante da Ômicron, a XQ. O que já sabemos sobre essa subvariante? Quanto mais o vírus circula, mais ele sofre mutação. Quanto mais mutação, maior a probabilidade de que uma dessas mutações traga alguma vantagem para o vírus, como, por exemplo, ele se replicar com mais eficiência e ele ganhar a competição dos outros que estão circulando. Então, um vírus que se replica com mais eficiência, ele é mais rápido, ele entra melhor na célula ou ele escapa melhor de anticorpos, ele está em vantagem. E é assim que essas variantes vão surgindo e vão se tornando prevalentes. A Ômicron, até agora, foi a variante que realmente apresentou maior vantagem adaptativa. Em relação às anteriores, ela tomou conta do cenário rapidinho, ela desbancou a Delta e ela se tornou prevalente no mundo inteiro. E ela deu origem a vários filhotes. A origem da Delta, da Ômicron, da Alfa foram origens completamente independentes. E agora, com a Ômicron, a gente está vendo algumas variantes que são derivadas da Ômicron original. E elas guardam algumas diferenças. Eu acho que a mais preocupante, por enquanto, seria a BA2. Que está realmente se tornando prevalente na África do Sul, aqui nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. Então, por enquanto, eu diria que essa é a mais preocupante. Agora, o quanto ela é preocupante depende do local que ela está, depende da cobertura de vacinação, da imunidade prévia das pessoas, e daí isso é que vai dizer para a gente o quanto de perigo ela representa. Em locais como o Brasil, que tem alta cobertura vacinal, é muito pouco provável que ela faça um estrago, mesmo com uma alta de casos tão grande quanto foi a Ômicron no Brasil, porque agora a gente tem uma população que está mais vacinada e que já passou pela Ômicron. Então a gente vai somando aí vacina com uma certa imunidade adquirida, que apesar de não ser perfeito, ninguém fica de corpo fechado, vai nos protegendo cada vez mais. Natália, falamos aqui de subvariantes, variantes, vírus ainda circulando, ou seja, teremos que aprender a conviver com a Covid-19, é isso? De certa forma, sim. O vírus não vai a lugar nenhum. A gente tem que só pensar o que significa conviver com o vírus, porque muitas vezes essa frase dá margem a uma interpretação de então não tem o que fazer, dane-se, a gente vai ter que conviver com o vírus, vamos voltar à vida normal. Conviver com o vírus significa fazer algumas adaptações, que não é a primeira vez na história da humanidade que a gente faz. A gente fez adaptações para poder conviver com a pandemia de AIDS, por exemplo. E a gente vai ter que fazer adaptações agora. Então, saber que se tiver surto, se começar a ter uma alta de casos muito expressiva, a gente vai ter que voltar a usar máscara, começar a prestar mais atenção na ventilação dos espaços, principalmente espaços de altas concentrações de pessoas, como transporte público, como escolas, como alguns prédios de escritórios. E são coisas que antes a gente não prestava tanta atenção. Então, conviver com o vírus significa mudar um pouco o nosso foco para ter medidas simples que evitem a propagação do vírus caso ele
ele resolva aí aparecer com uma nova variante ou um surto localizado. Então, nós precisamos estar preparados para isso. E preparados significa saber comunicar isso para a população de uma forma eficiente, para não esbarrar numa população que já não tem vontade de colaborar, porque está cansada de restrições, porque está cansada de ser mal informada. Então, isso precisa mudar. A gente precisa investir mais numa boa comunicação com a população para que, quando a gente precise, tenha colaboração de todos. Natália, a gente teve aqui no Brasil um carnaval fora de época, no dia 21 de abril. Muita gente ali questionou, inclusive, a realização do evento, justamente por conta da Covid-19. Os números que temos hoje da pandemia, eles já refletem o que aconteceu naquele período? É difícil dizer, porque a testagem diminuiu tanto no Brasil, parou de se investir em testagem, então o nosso número de casos hoje, ele está muito subestimado. O que não quer dizer que o carnaval tenha tido aí um efeito silencioso que ninguém está vendo, mas pode ser que teve um aumento de casos muito maior do que o que realmente apareceu, mas que não são ainda bem casos graves. Numa população vacinada é isso que a gente espera, mas aí eles não estão computados, porque a gente realmente diminuiu muito o esforço de testagem. Então, falar de número de casos hoje no Brasil, eu acho bastante arriscado. Eu acho que a gente não tem uma ideia muito clara disso hoje. Natália, para a gente encerrar nossa conversa, aquelas orientações para quem está nos escutando. E nós estamos vivendo a pandemia de Covid-19, apesar dessa queda significativa no número de casos, de mortes. Quais são os cuidados que ainda temos que ter? Cuidados básicos no dia a dia. Ter consciência de que ainda não acabou. Existem pessoas que são mais vulneráveis do que outras e é nossa obrigação como cidadãos fazer tudo o que a gente pode para proteger essas pessoas. Então, usar uma máscara no transporte público, porque é aglomerado, você vai estar aglomerado com outras pessoas, então use uma máscara, você vai estar se protegendo quem está em volta. Entrou num local que você vê que não tem janela, que está tudo fechado, ar-condicionado e também muita gente, coloca a sua máscara, se vacine com 3 doses. As vacinas de Covid são vacinas hoje onde o regime vacinal foi estabelecido para 3 doses e a gente está tendo muita inadimplência de 3ª dose e de 4ª dose para idosos. Então, lembre os idosos da sua família que precisa tomar a 4ª dose porque é importante para eles. Tome todas as doses, lembre os amigos também, os familiares que têm que tomar 3 doses de vacina e ter esses cuidados no dia a dia, de uso de máscara nos locais onde for adequado e o cuidado com a ventilação dos espaços, o que daí não é exatamente um cuidado individual, mas algo que a gente pode cobrar das repartições públicas, das escolas dos nossos filhos, sabe? Olha, alguém fez um estudo de ventilação dessas salas de aula, como que tá? Será que dá para melhorar? Então, são esses pequenos exercícios de cidadania que podem ajudar a melhorar bastante a situação. Obrigada, Natália. Sempre esclarecedor conversar com você. Até uma próxima. Um abraço. Eu que agradeço, foi um prazer. Recados reforçados aqui no Item Mais para que você tenha cuidado com a sua saúde. Nós voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.